Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação na Mesa. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito interessante, que é a construção do repertório sociocultural, como potencializar o aprendizado cotidiano. Meu nome é Eduardo Sisti, professor de etapa, e já a gente volta a conversar. Antes da gente começar a nossa conversa, eu gostaria de te convidar para seguir a gente nas redes sociais. Então vai lá no Instagram, @sistemetapa e também @etapa.público. Tem bastante conteúdo bacana. Mesma coisa no YouTube, você encontra vários vídeos de orientação sobre temas bem variados para a educação. E para o episódio de hoje, aqui ao meu lado, nós temos o Rodrigo Mutuca. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, Eduardo. E o nosso convidado especialíssimo, que é o Rodrigo Lima. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom. Rodrigo, que é professor de Biologia do Colégio Etapa de Valinhos, hoje vai conversar com a gente sobre a construção do repertório sociocultural. Bom, para começo de conversa, como que nós pensamos nesse tema? A gente estava investigando algumas redações que os alunos fazem lá pensando no Enem, e eu pude perceber uma coisa muito bacana. Às vezes, o aluno tem ou pode ter a sensação de que para escrever um bom texto ele tem que dominar a gramática, tem que usar a linguagem mais difícil do mundo, etc e tal. Só que quando a gente vê aquelas redações que tiraram nota 1000, o que eu encontro lá? Eu encontro, por exemplo, uma referência ao Fahrenheit 451, explicando a falsa sensação de liberdade que aquele contexto oferece às pessoas. Eu vejo tópicos de Revolução Industrial, mostrando como que o homem foi se transformando em objeto, de acordo com essa leitura. Eu vejo outras coisas que eu não entendo muito bem. O plano Cohen, mutualismo, benefícios da variedade genética, a imposição da normalidade no filme O Coringa. Eu vejo muitas e muitas coisas que supostamente extrapolam a aula de português. Ou que, às vezes, a gente imagina que extrapolariam uma aula de português, mas quando o professor, com a ajuda dos demais colegas de outras áreas, consegue pegar o repertório que os alunos vão construindo pouco a pouco, isso se torna muito mais fácil e prazeroso. Então eu gostaria de perguntar para vocês dois, em que medida um bom conhecimento geral ajuda vocês a trabalharem biologia e história em sala de aula? Bom, Primeira coisa que eu acho é que muitas vezes na escola a gente acaba valorizando muito o conhecimento, vamos falar assim, o conhecimento intelectual, Aquele que a gente aprendeu com outro professor, sendo que biologia, por trabalhar com natureza, plantas, muitas vezes acaba exigindo uma experiência do aluno. Então, vou dar um exemplo, Um aluno que eu tive o prazer de trabalhar alguns anos atrás, enquanto estava começando a minha carreira lá numa cidade do interior de São Paulo chamada Cosmópolis, eu comecei a ensinar botânica e logo percebi que os alunos já tinham uma resistência, Geralmente é aqueles menos gostam, Isso, é aqueles têm mais problemas, vamos falar assim. O que acontece? Esse aluno era o mais interessado. Vou ser bem sincero, acho que eu nunca tive um aluno tão interessado. Depois desse aluno, acho que dificilmente apareceu um ou dois aí. E eu achei aquilo muito curioso, ele anotava tudo e perguntava. E uma hora eu perguntei, mas percebo que você está bem interessado nas aulas de botânica, o que está acontecendo? E ele me explicou que o pai dele era sitiante, e que aquilo ele já tinha vivenciado, mas não sabia explicar. Então ele já tinha percebido como é que o milho produzia flores, mas ele não sabia muito bem como é que funcionava, toda a formação, como é que eram as estruturas da flor. Então, aquilo para ele ter trazido a experiência prévia de vivência, não era um conhecimento acadêmico, intelectual, para ele foi muito importante. Ele conseguia montar nas aulas toda uma história prévia para explicar aquilo. Então, para os alunos em geral, muitas vezes o desinteresse na botânica vem de uma falta de experiência prévia, Falta de vivência mesmo. Quando você diz isso, eu lembro de um livro que apareceu lá em casa.
Eu imagino que eu ganhei esse livro de alguém, só que eu não consegui identificar quem foi a pessoa que me deu esse livro. O nome dele é A Invenção da Natureza. E a partir do título, a gente começa a perceber algumas coisas curiosas. Como assim a invenção da natureza? A natureza não esteve sempre ali, à nossa volta? Bom, de acordo com essa perspectiva do título, é como se, até um certo momento, a natureza representasse o desconhecido, aquilo que é ignorado, ou, às vezes, aquilo que não está associado a um conhecimento. O conhecimento é aquilo que a gente aprende lendo um livro, não aquilo que a gente aprende vivendo, tendo um contato direto com as coisas. E quando você pega e faz o aluno enxergar aquilo que antes ele estava apenas olhando, eu acho que acaba tendo um papel decisivo para a vida dele. E talvez ele perceba que nas suas outras aulas, que não eram de botânica, também você estava dando oportunidade para que ele passasse a enxergar coisas que antes ele apenas olhava. Posso fazer uma referência também? Eu me lembrei de um livro chamado Matos de Comer. Eu fiz um passeio, faz poucos meses, em que o autor desse livro, ele ia mostrando plantas que geralmente a gente encontra até na calçada das grandes cidades e qual é o uso que se faz daquela planta. Muitas têm propriedades super interessantes, né? E ele ia explicando aquilo com os conhecimentos da biologia. Eu até fiquei pensando, né? Poxa, que legal ter esse conhecimento que muitas vezes se perde, né? Porque as cidades crescem, a gente perde o contato com a natureza e ele contando sobre aquilo tudo é fascinante, né? Então eu fico até pensando no seu aluno o quanto as aulas devem ser muito legais, como deve fazer sentido para ele aquilo, né? Sim, sim. E o vestibular mesmo, né? Ele exige do vestibulando alguns conhecimentos prévios que muitas vezes não são ensinados em sala de aula, né? Eu tive um problema uma vez de um aluno que numa prova eu pedi, né, para ele identificar através de uma cadeia alimentar qual era, né, o papel de um pulgão. E tava, na minha concepção, a pergunta estava muito redonda, não tinha nenhuma falha. E ele não conseguiu responder. E ele ficou bem revoltado, porque ele veio perguntar assim, mas... não lembro se era FUVEST ou Unicamp, era um vestibular grande. Eu precisava saber o que era pulgão para prestar vestibular, eu quero ser engenheiro. Então, quer dizer, é muito difícil, né? Muitas vezes, sem a experiência mesmo prévia, você conseguir ler o texto e interpretar de maneira adequada. E para quem tem planta em casa, né, o pulgão é a coisa mais Com certeza. comum que se tem. Exatamente. Legal. Bom, pensando só no exemplo, né, Rodrigo, que você pediu para eu dar, eu gosto muito de NBA, gosto de basquete, gosto de alguns esportes, né, mas NBA especificamente eu gosto bastante. E tem vários documentários, né, sobre jogadores, sobre times. Tem um documentário sobre o Bill Russell, que foi um jogador lá dos anos 50 para os anos 60, que é considerado um dos maiores vencedores da NBA, né? Acho que tem 11 campeonatos. E esse documentário me chocou muito, porque ele é considerado um dos maiores jogadores, né, que já existiram. E enquanto ele jogou, deu muito certo, o time foi campeão. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma série de problemas na cidade dele, né, que ele jogou pelo Boston quase toda a vida, né, dele enquanto jogador. Em decorrência daqueles problemas relacionados aos direitos civis, ao racismo, né, muito, muito marcante naquele momento. E o documentário mostra como que ele se posicionou naquele cenário. Então imagina, né, a gente tem vários alunos que adoram futebol, adoram basquete e outros esportes, e se ele consegue um pouquinho além de assistir o jogo e entender quem são aquelas pessoas que estão jogando, qual o contexto delas, porque há o predomínio, né, de certos jogadores, certos tipos sociais, aquilo tudo tem uma série de explicações históricas, sociológicas. Então acho que esse tipo de conhecimento, né, que vem de fora da sala de aula, que o aluno consegue conectar com os conhecimentos que a gente trabalha, quando isso acontece, aí com certeza vai virar aquela aprendizagem de longa duração, porque ela fez sentido, né? O aluno conseguiu extrair um significado a partir desses conhecimentos. Aproveitando, né? Você disse, você estava assistindo a uma série sobre um jogador da NBA, de forma até despretensiosa, e de repente você viu ali, opa, isso dialoga com algumas coisas que eu faço em sala de aula. Eu fico imaginando que em alguns momentos, ou talvez em vários momentos, vocês pensem em fazer isso daí de propósito. Tem algo, tem um livro, tem um filme, tem uma série, tem uma exposição. Eu vou pedir para que o meu aluno vá lá e talvez eu dê uma dica para ele. Eu quero que ele vá lá com um certo olhar e ele vai ter um proveito muito grande. Então, agora a pergunta é um pouquinho diferente. Como que vocês fazem para usar essas referências que estão aí no mundo, ao nosso redor, no nosso contexto, para que o aluno perceba, poxa, como biologia, como que história podem ser decisivas para a minha interação com esse mundo?
Bom, uma das coisas que sempre os alunos se interessam muito são as séries de TV. E agora, né, acabou a primeira temporada do The Last of Us, né, uma série que fez bastante sucesso aí na internet, né, chamou a atenção de muita gente. E uma das coisas, assim, mesmo que eu não usasse, eu usei, né? Porque era uma maneira... Eu aproveitei, porque era a maneira que a gente tinha que dar uma aula sobre fungos. A gente já começa fazendo o gancho, né? Vocês estão assistindo a série, vocês viram o que está acontecendo lá. Então, para quem não sabe, né? A série fala sobre um apocalipse zumbi, uma série de ficção científica, baseada num videogame, mas... O causador desse apocalipse não é um vírus, não é uma bactéria, é um fungo. É um fungo baseado num fungo que existe realmente, né, que é o Cordyceps, e ele ataca artrópodes, né, formigas. O interessante é que esse fungo, ele acaba dominando o comportamento do inseto. Então o inseto, ele acaba se comportando de uma maneira diferente, por domínio, por influência do fungo. E aí, na ficção, eles pensam, olha, imagina que esse fungo pudesse evoluir e infectar o ser humano. E então, quando você pode falar, né, eu vou falar sobre a série, posso falar sobre como é um fungo, a estrutura de um fungo, como é que um fungo se reproduz, e também um pouco até mesmo sobre controle neural. Quer dizer, como é que um fungo, que não tem neurônios, poderia controlar um neurônio de um animal? E também discutir um pouco sobre isso, né? Aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu sinto, são produtos de neurônios. Então, vou explicar mais ou menos como funciona o cérebro, o sistema nervoso, né, de uma forma básica, mas usando a série como um exemplo. Olha só que interessante, eu dei uma aula essa semana, aí eu perguntei para os meus alunos, como que vocês definem liberdade, ser ou se acreditar livre? Aí alguns deram respostas assim, né? Basta eu não estar preso. Um outro disse, eu preciso poder me expressar. Às vezes eu não estou preso, mas eu não posso me expressar, então será que eu sou livre mesmo? Aí teve alguém que disse, né? Controlar a mim mesmo. E sempre um aluno começava a questionar a resposta do outro. E nesse caso específico, teve alguém que disse, será que nós somos capazes de controlar 100% quem nós somos? Às vezes, alguém mencionou, a gente se sente meio neurótico, como se tivesse dentro da nossa cabeça duas vozes. Se eu obedeço a uma, eu estou recusando a outra. Talvez eu não seja capaz de controlar 100% nem a mim mesmo. E talvez a minha liberdade, ele disse, seja saber me controlar. E você está dizendo que não necessariamente nós temos o pleno e total controle, porque tem alguns detalhes no campo da biologia, imagino que da química também, que mostram como essa questão ela é bem delicada. Numa aula de filosofia, o professor pode pegar e fazer um ótimo diálogo com biologia, química, etc. e tal. Legal. Bom, no meu caso, Rodrigo, quando a gente pensa em conhecimentos históricos, nossa, dá para ir por vários caminhos diferentes, né? Eu também gosto muito de filme, eu gosto de quadrinhos, eu gosto de séries, inclusive assisti a série que você mencionou, muito boa. E eu me lembro de um exemplo, num filme que fez muito sucesso, chamado O Pianista, do Polanski, né? Mostra ali o contexto da Segunda Guerra Mundial. E alguns alunos assistiram. A gente mesmo já fez clube de cinema deles, né? No Colégio Etapa, muito bacana. E eu acho muito legal quando os alunos conseguem relacionar diferentes linguagens. Então, assistiu o filme O Pianista. E ele também leu o quadrinho Maus, do Spiegelman, que é considerado um dos melhores quadrinhos, né? Já feitos, mostrando a perseguição dos nazistas sobre judeus, né? E outras categorias. E os alunos conseguem até mesmo identificar algumas cenas comuns. Então, no Maus, os ratos são os judeus e eles fogem dos gatos, que são os nazistas. E em várias passagens, o rato ele tá passando por uma pequena parede, né, espremido. E o filme, em algumas cenas, mostra exatamente isso, né? O protagonista tentando fugir, tentando escapar da perseguição. E é muito interessante observar como esse mesmo retrato aparece em linguagens diferentes. E direto os alunos vêm perguntar, né, de filmes, de quadrinhos. Eu até me lembro, né, de um quadrinho que alguns alunos compraram, inclusive, despretensiosamente eu recomendei em sala de aula e alguns compraram, que é o Angola Janga, do Marcelo de Salete, que aborda o Quilombo dos Palmares. E é considerado uma obra, nossa, muito
profunda sobre a organização do Quilombo, de uma forma que raramente a gente encontra, até mesmo livros de história de forma aprofundada como essa, numa linguagem fácil, acessível, né, uma linguagem assim bastante intuitiva para o aluno compreender a complexidade daquilo tudo. Mas sem a aula, talvez fique um pouco difícil dele entender, né? Eu acho que é bem complicado. Olha, você mencionou quadrinhos e cinema, e eu acho legal mencionar, né, que lá no colégio tem uma atividade de que a gente gosta muito, né, que é o clube de cinema. Sim. E quando eu era criança, eu havia aprendido a ler textos. E com o passar do tempo, eu comecei a descobrir que, além de textos, a gente consegue ler outras coisas também. A gente consegue ler a linguagem cinematográfica. Eu tenho aqui um livro que me marcou muito, né? Os Filmes da Sua Vida Têm Muito Mais para Contar, do Pablo Vilaça. Porque uma vez eu estava fazendo um curso sobre história do cinema aqui em São Paulo. E eu estava pesquisando sobre um filme específico. E eu achei um texto maravilhoso que me fez enxergar coisas que eu imaginei que não fossem possíveis. Esse texto era justamente do Pablo Vilaça, fiz vários cursos com ele depois, e aquilo que eu fui aprendendo eu comecei a usar nos clubes, nos estudos narrativos, e daí vem a próxima questão. Quando eu pego esse meu conhecimento, não só de português, mas de outras coisas, né, que me são afins, eu fico pensando, como que isso pode ajudar o meu aluno a enxergar melhor, a compreender melhor o mundo atual? Eu teria um exemplo do filme, uma animação Divertidamente. Quando eu trabalhei no clube de cinema, eu mostrei para eles. Eu dei uma pista falsa. Olha, pelo enquadramento, a gente é levado a acreditar que a joia, a alegria, ela representa a garotinha. Porque a primeira personagem que a gente vê é justamente a alegria. E eles, de fato, né? Poxa, é mesmo, né? A perspectiva. A joia enxerga a mesma coisa que a menininha. A menininha é alegre. Então, os outros sentimentos, principalmente a tristeza, são contrapontos, são uma oposição. Sempre quando a menina está triste, ela é menos ela. Então, para que ela seja verdadeiramente ela, a alegria tem que voltar e tem que dar um sumiço na tristeza. Aí a gente continua analisando o filme e, de repente, eles percebem que tem alguma coisa muito estranha nessa premissa. A tristeza, ela é muito importante. E, na verdade, logo na primeira cena, a gente vê a tristeza do lado da alegria. As duas juntas fazem parte da garotinha. E não só esses dois sentimentos, né, mas todos os outros que aparecem ali no filme e outros que eventualmente vão ser construídos. Então, eu estou pensando aqui num exemplo bastante específico de como um conhecimento aparentemente aleatório sobre cinema ajuda o aluno a perceber um tema que estava em pauta, associado à saúde mental. Tristeza pode ser algo importante. Eu não vou confundir tristeza com melancolia, com depressão o tempo todo. Então eu gostaria de perguntar para vocês, em que medida um conhecimento específico ou a mistura de conhecimentos das suas áreas, ou talvez das suas áreas com outras, pode ajudar o aluno a entender melhor não só o contexto à sua volta, mas algo mais específico do mundo atual. Porque às vezes o aluno olha e pensa, isso daí é coisa que o professor aprendeu 10, 20 anos atrás, isso que não tem nada a ver com o momento presente. E a gente sabe que o nosso aluno, infelizmente, está equivocado. Agora, nesses últimos anos, né, a gente está tendo, né, discussões muito importantes, assim, em relação a pandemias, a questão do aquecimento global, e com as propagações, né, das fake news pelos grupos de rede social, eu percebo que muitos alunos, muitas vezes, trazem questionamentos para a sala de aula. E parece assim, né, que é uma coisa desconexa, né, das aulas, que não é relacionada à biologia. Quando ele começa a perceber que se ele pensar com a biologia, ele conseguiria chegar na própria, né, explicação, ele acaba percebendo, né, o quanto aquilo era importante. Vou dar um exemplo. Os alunos, eles às vezes trazem questão, por que está surgindo novas variantes desse vírus? Por que aparecem novas pandemias? A gente teve, né, o caso da Covid-19, logo depois a varíola do macaco. Então, é muito comum, é muito mais fácil a gente tentar pensar que aquilo teve uma mente por trás, né? Então começam essas teorias conspiratórias de que, olha, realmente alguém deve ter criado isso. É mais fácil acreditar nisso, né? É muito mais fácil. Então, quando a gente consegue, pela biologia, explicar
que existem variações genéticas, que o material genético é responsável pelas características do ser. Então o DNA, ele vai fazer não só, né, o meu cabelo ter essa cor, né, minha pele ter essa cor, mas também vai construir um vírus, vai construir uma bactéria. E o DNA, ele não é uma molécula que não possa mudar. Ele está sujeito a mutações, a modificações como qualquer molécula. Então, é impossível que um ser não mude com o passar do tempo. Então, como que eu não vou pensar que um vírus, com o passar do tempo, tendo mutações, não possa formar um novo tipo de vírus? E com isso, aquelas vacinas, né, que a gente se preparou e pesquisou para que pudesse combater o vírus anterior, agora elas não servem mais. Eu preciso de uma nova vacina. Então por que eu preciso tomar vacina contra a gripe todos os anos? Porque o vírus, ele tem uma alta taxa de mutação. Então a indústria farmacêutica precisa se preocupar com isso, porque senão a vacina dela perde a eficácia. Show. Bom, para essa pergunta eu penso em 2 exemplos. Ano passado a Rainha Elizabeth faleceu, né? E muitos alunos, claro, pensaram nesse exemplo e começaram a relacionar com as aulas. Eu dou aula de História do Brasil. Eu achei difícil fazer a conexão, né, das minhas aulas com o que está acontecendo ali no Reino Unido. Mas, muito curiosamente, eu tenho uma aula que eu falo sobre a montagem do parlamentarismo às avessas, lá no século XIX, né, aqui no Brasil, no período monárquico. E nessa aula calhou de ser ali no mesmo período da morte da rainha, e os alunos conseguiram relacionar perfeitamente, eles conseguiram entender um pouco melhor como que o parlamento na Inglaterra funciona, por que o nosso parlamento no século XIX aqui no Brasil era totalmente o contrário. E também penso, né, que alguns conhecimentos relacionados, naquela mesma época estava a última temporada do The Crown, e vários estavam assistindo essa série, que mostrava justamente, né, a Inglaterra, né, o período ali em que o príncipe Charles está começando a ter um certo protagonismo. Então parece que tudo calhou ao mesmo tempo. E como que o aluno saber um pouco melhor sobre o conceito de parlamentarismo ajuda ele a entender a série e ajuda ele a entender por que a morte da rainha gerou todo naquele frenesi na mídia, por que isso chama tanta atenção e o quanto isso muda em termos históricos os rumos, né, do Reino Unido, da Grã-Bretanha. Então é muito interessante porque vira e mexe eventos aí de fora, eles entram na nossa sala e são muito bem-vindos, né, pra gente discutir e acabar aprofundando um pouco mais. Eu acho que um outro exemplo também muito latente é a guerra na Ucrânia. Dá pra gente, em sala de aula, abordar esse tema de diferentes formas. Dá pra começar a falar da Rússia feudal para trabalhar um pouco a demarcação do território russo. É Europa, é Ásia, como que se configurou daquela forma. Depois dá pra gente falar da montagem da OTAN, na época do final da Segunda Guerra Mundial. Então por que né, a entrada aí de alguns países na OTAN gera essas rivalidades, né, gera essas tensões políticas, econômicas. Então vira e mexe, quando a gente menciona algo em relação à política externa, um aluno vai perguntar sobre a guerra da Ucrânia. Em diferentes momentos, né? Não só numa aula específica. A gente não tem uma aula, né, na nossa programação regular sobre a monarquia inglesa, sobre a guerra da Ucrânia, mas a gente tem ali oportunidades de trabalhar esses temas que encaixam perfeitamente, né? E quando você menciona isso, né, você está mostrando que o aluno, às vezes ele toma a dianteira e ele mesmo começa a fazer essas conexões. E facilitou para mim, porque a próxima pergunta era justamente sobre isso. A gente está falando de repertório sociocultural. Eu peguei e mencionei o Enem lá atrás. E eu gostaria de mencionar o Enem mais uma vez. É muito comum nas provas do Enem a gente ver a necessidade de o aluno dialogar com uma questão envolvendo cidadania. Por isso que tem uma competência que é para ele fazer uma proposta de uma intervenção social. E eu acredito que todas as nossas disciplinas, não só de nós três, mas todo conhecimento de modo geral. Não só o conhecimento das nossas 3 disciplinas, os conhecimentos da sala de aula, mas conhecimentos de fora da sala de aula, o aluno pode mobilizar pensando numa questão mais ampla que envolve a relação dele com o outro. O Rodrigo tem ali na frente dele um livro. Eu gostaria que você, Rodrigo Xará, me dissesse que livro é esse e está escrito improviso? Eu gostaria que você improvisasse uma resposta mostrando como que as habilidades teatrais podem me ajudar a entender melhor a questão da cidadania
E como que o aluno pode ter um ótimo proveito disso, não só para a redação do Enem, mas para sua própria maturidade? Bom, esse livro, né, é o livro da Viola Spolin, é um dos nomes fundadores, né, do teatro de improviso. Então, lá na década de 50, ela resolveu melhorar o ensino de teatro. Então, qual que era a ideia? Você vai ensinar alguém a atuar. Ele precisa ter um dom, um talento para isso. E aí ela vai falar, olha, não, e outra, se eu ficar tentando ensinar teatro, faz aí uma cara de triste. A pessoa vai forçar algo que ela não é capaz, né, de montar. Então, ela pensou, olha, talvez a melhor maneira é botar a pessoa para fazer jogos, para fazer exercícios. Então, o improviso é a base para que o aluno, ela trabalhava bem com a educação de estudante de teatro, né? O aluno de teatro, ele vai começar a aprender a se portar no palco, como ele vai montar um personagem, como expressar, né, seus sentimentos a partir dos jogos que ele praticou. Porque a ideia é, não há pessoas talentosas, existem pessoas que desenvolveram o seu talento. Então, pensando nisso, né, uma coisa que a gente poderia pensar é, eu, como estudante, eu não posso acreditar em uma única verdade. Por exemplo, uma única verdade. Eu sou um estudante de exatas. O cidadão está no 9º ano do ensino fundamental, ele está começando o ensino médio e ele fala, eu sou um estudante de exatas. E ele adota aquilo como uma verdade. E, a partir daí, ele vai evitando experiências. Não, tem o clube de cinema, eu sou de exatas. Se eu fosse de humanas, até iria. E ele vai parando aí de ter as experiências que podem dar para ele um arcabouço, como, né, no teatro de improviso, que um dia que ele tiver, né, não apresentando uma peça, mas escrevendo uma redação para o Enem, que ele possa usar. Então, tudo bem, eu gosto muito de matemática, de física, de exatas, mas ao ter participado de um clube, eu desenvolvi uma experiência. E vou usar o exemplo de um filme que foi discutido lá para colocar na redação. Olha, se eu fosse seu aluno do ensino médio, eu ia ficar muito impressionado pensando assim, poxa, eu acabei de ter uma aula com um professor de biologia e em um certo momento ele trouxe uma reflexão sobre teatro que me fez pensar na aula de um outro professor de filosofia que no ano passado me deu uma aula sobre o Sartre. E eu me lembro que o Sartre dizia algo mais ou menos assim. Na época dele era muito comum as pessoas acreditarem que havia uma certa essência que precedia a nossa própria existência. Ou seja, por essência eu sou bom, sou habilidoso, sou inteligente, ou exatamente o contrário disso, e já que é a minha essência eu estou condenado a ser isso. Mas o Sartre acreditava no contrário. A nossa existência precede a essência. Eu construo aquilo que é o mais precioso em mim. Então, se eu, Rodrigo, vamos supor, com 17 anos, eu olho para o espelho e vejo, poxa, eu não sou exatamente uma pessoa admirável. A partir daquele momento, eu posso alterar minhas ações e me tornar alguém que mereça a minha própria admiração. Então, você acabou trazendo um exemplo que eu acho que é bastante rico e aumentou a responsabilidade do Eduardo, que... Agora, Eduardo, você que não trouxe um livro chamado Improviso, se vira. E agora? Como você entende, Eduardo, que um repertório sociocultural mais amplo pode ajudar o aluno a lidar com outras culturas, com outras realidades? Olha, eu penso num exemplo pessoal de quando a gente dá aula, seja em São Paulo, seja em Valinhos, né? São públicos bem diferentes. Em São Paulo a gente tem um público grande oriental, e em Valinhos temos um público grande de descendentes de italianos. E quando a gente dá aula sobre imigração, sobre a formação do povo brasileiro, a gente mostra, né, toda aquela complexidade, né, indígenas, negros, imigrantes europeus. Eu gosto de trazer esses exemplos para eles se perceberem. Né? Então, em Valinhos, eu peço para o pessoal levantar a mão, dizer, né, qual que é a ascendência, de onde os avós, bisavós vieram. Em São Paulo eu faço a mesma coisa, já tenho uma resposta bem diferente. Então, acho que esse conhecimento de perceber do quão plural é o nosso país, a partir, né, de um conhecimento histórico desde o período colonial, isso ajuda muito a eles se respeitarem.
né? Porque a gente deve pensar que existe essa diversidade, é um tema muito presente ainda hoje, né, nesse debate. Quando a gente pensa nas redações do Enem, nos temas, né, algumas redações daria para aplicar esse tipo de conhecimento. Teve até um tema específico sobre imigração no século XXI, e as nossas aulas ajudavam muito o aluno a perceber, né, o quão complexo é esse processo todo que veio desde lá de trás. Agora, pensando que nenhum de nós é exatamente aquilo que nós éramos logo ao sair da faculdade, que para que a gente se tornasse o professor que cada um de nós é, a gente acabou estudando muita, mas muita coisa, e às vezes coisas assim bem diferentes daquelas que a gente imaginou que seriam úteis ou necessárias para a nossa atividade. Que dicas vocês poderiam dar para os alunos para ampliar o repertório sociocultural deles? Bom, primeiro, para que eles não se limitassem, né? É isso. Você não é de exatas, você não é de humanas. Você é um ser humano em formação. E vai ser para sempre um ser humano em formação. Então não tem por que você pensar, isso não é para mim, eu não vou assistir esse filme. Eu gosto só de filmes americanos, não gosto de filmes brasileiros. Será que você nunca vai gostar de um filme brasileiro? Então, a ideia é, abra, né, um pouco a sua mente, porque acaba que, se você ficar travando as experiências, você vai ficar uma pessoa muito presa, né, pouco livre. Eu penso nessa importância da gente sempre ampliar o repertório, que antigamente eu tinha essa imagem na minha cabeça de que bastaria fazer a faculdade e pronto, eu teria todos os conhecimentos históricos, prepararia minha aula uma única vez e conseguiria replicar isso em todos os anos que eu fosse dar aula. Não é tão simples assim, né? A minha aula está sempre em constante transformação, eu consigo absorver muita coisa que eu aprendo fora. Se eu pensar nas minhas primeiras aulas, nas aulas de hoje, elas são completamente diferentes. E muita coisa, exemplos que a gente trouxe aqui, inclusive nessa conversa de hoje, eu já incorporei em sala de aula. Mas eu vejo também como é importante a gente ter interesses, não se acomodar, né, com a sua área especificamente. Muitas vezes os alunos acham, né, que a gente chega em casa e a gente só lê coisa da nossa área, né, que eu chego em casa, então eu vou ler um livro de história do período medieval. Às vezes não. Às vezes eu gosto, inclusive, de mudar a linguagem, né? Porque a gente trabalha o dia inteiro com isso. É bacana eu chegar e ler literatura. É legal eu chegar em casa, assistir um bom filme, fazer um esporte. E eu tenho certas fases na vida, eu sei que o Rodrigo é igualzinho a mim nesse aspecto, talvez até pior ou melhor do que eu nisso, mas quando eu descubro um interesse, tenho um hobby, um gosto, eu fico meio obsessivo com aquilo. Então agora eu comecei a fazer corrida, eu tô assim numa neura com corrida. Então eu começo a ler algumas coisas, e aí eu começo a ter um outro vocabulário que eu não tinha. Então o que é oxigenação? Né? O que vai acontecer no meu joelho se eu não me preparar direito? Tem alguns conhecimentos ali da anatomia e etc. que são muito úteis, e eu estou expandindo o meu repertório. Pode ser que em algum momento eu use isso, né? Eu digo assim, em sala de aula. Em algum momento eu vou conseguir fazer essa relação, isso vai surgir dentro das minhas aulas. Partiu o montanhismo, hein? Partiu o montanhismo. Eu acho que o fato de a gente trabalhar numa escola é uma grande sorte. Eu tenho aqui comigo um livro que eu ganhei uma vez, acho que já faz uns 10, 15 anos, num amigo secreto da professora Célia, do Alberto Mangel, Uma História da Leitura. E a partir de algumas leituras que eu fiz desse livro, eu comecei a ficar bastante inquieto ao perceber que a leitura não é algo, vamos dizer assim, ela não parece ser algo natural, mas faz tão parte da nossa cultura que é como se fosse da nossa natureza encontrar uma forma de a gente se comunicar, de a gente adquirir conhecimento. E lá no Etapa eu tive a oportunidade, a sorte de encontrar pessoas que me estimularam a estudar cinema, fotografia. A minha curiosidade me levou a uma inquietação de acreditar que quadrinhos também poderiam ser muito úteis. E um livro que eu tenho aqui, pelo qual eu tenho especial carinho, é esse daqui, O Justiça, do Michael Sandel. E eu muitas vezes me inspiro nele para criar dilemas, para trabalhar em sala de aula, para provocar inquietações nos alunos e principalmente para, pensando num debate, numa redação do Enem, para que eles aprendam a argumentar, evitando uma resposta taxativa, que muitas vezes pode ser a solução mais fácil, como vocês disseram algumas vezes aqui, fazer com que o aluno queira não a resposta mais fácil, mas um caminho mais complexo que vai gerar nele uma memória de mais longa duração e que vai fazer com que ele aproveite essa experiência maravilhosa que é estar na escola no ensino básico. Eu já usei esse livro também.
né? E eu acho que eu fiz um outro uso dele nessa questão de justiça, falando sobre direito romano, né, direito moderno, o quanto a noção de justiça ela vai se transformando ao longo do tempo, né? Você já fez um uso mais filosófico, então o mesmo objeto, né, de conhecimento serve para diferentes propósitos. Acho que isso é muito bacana também, né? Se tivesse tempo, eu ia pedir pro meu xará dicas de como cultivar abelhas em casa, mas eu acho que a gente não tem mais tempo, então, Eduardo, por favor. Isso aí. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, Rodrigo, pela sua presença. Foi muito legal. Espero que a gente possa conversar mais. Consegui uma proeza, não te chamei de Bonner durante o podcast. É verdade, tá? é verdade. Que não sei se todo mundo Em sabe, momento mas algum, é, né? em momento algum, não aconteceu nesse podcast te chamar de Bonner, tá? Mas obrigado pela sua presença. Tá certo. E vou convidar vocês para assistir uma peça Por de favor. improviso quando apresentar da próxima vez. Aí tô com essa incursão aí pelo mundo do teatro. Maravilha. Por favor. Vocês irem visitar lá. Por favor. Bom, mais uma vez gostaria de reforçar o convite para você seguir a gente nas redes sociais. Vai lá no Instagram, Sistema Etapa e também etapa.público. Mesma coisa no YouTube, tem muito material bacana para você conferir, inclusive materiais que estão relacionados a esse tema que a gente conversou hoje. Muito obrigado.